Olá, irmãos, boa noite. Nós estamos aqui novamente na parte 2 do nosso estudo sobre o livro de Oséias. Ele foi um profeta no período entre 700 e 800 anos antes de Cristo, contemporâneo aí do profeta Amós. E ele também, eu poderia falar um pouco mais do contexto que envolvia aí, que seria nos dias de Osias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e no dia de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Mas eu quero deixar isso para a próxima, para a terceira parte, porque para a gente não ficar muito complexo entender quando a gente coloca muito em relação à data, e aí dá um pouco aí de confusão. Mas eu quero focar agora no capítulo 2, que essa passagem ela é muito interessante, que ela já aponta para Jesus. Você vê em várias colocações nesse capítulo que a gente vai lembrar sempre das colocações do Novo Testamento. Porque a gente vê que a igreja é a noiva e Cristo é o noivo que vai vir buscar a sua noiva. E aí eu separei algumas coisas muito interessantes de a gente estar olhando e ver que não está muito diferente dos nossos dias e do nosso contexto. Parece que isso daqui também foi escrito para esses dias. Isso mostra como a Bíblia ela não se desatualiza, ela é atualizada para qualquer momento. Porque ela foi escrita num período entre 1500 anos e ela conseguiu atingir toda a época, todo o tempo, ou todas as profissões que existem numa sociedade. Tanto profissões como contexto cultural, contexto socioeconômico, ela está presente em todas as áreas. E a gente vê uma coisa muito interessante já no versículo 5. Porque aqui que eu quero que vocês entendam aqui o contexto, a didática, como Deus usa para ensinar o povo, para tratar com o povo, para envolver o povo. Não é nada complexo. E a gente vê aqui uma didática diferente que o Senhor vai trabalhando aqui. Ele usa aqui um contexto que ele fala, nós entendemos no Novo Testamento, Jesus como noivo, que ele vai vir buscar a sua noiva. E quem que é a noiva? Somos nós, que temos que estar preparados, que temos que estar com as nossas vestes ordenadas, que devemos ser as virgens prudentes, com cautela, fazer aquilo que o noivo pede, o que agrada o noivo. E a gente vê aqui uma didática que Deus usa para tratar com o povo, é Oséias e a sua esposa. A esposa de Oséias, ela se perdeu na imoralidade, e aí ela gerou dívida, ok? Porque ela não tinha mais o sustento, o sustento do seu marido, ela não tinha mais o aconchego, a segurança da sua casa, e ela foi viver na rua, viver de migalhas, viver pela prostituição. E criou dívida com isso, porque a gente vê no Antigo Testamento muito esse tipo de comportamento. Quando a pessoa tinha dívida, ela tinha que dar o seu filho para pagar a dívida, muitas vezes, ou ela tinha que se prostituir, como o caso da esposa de Oséias. E nós vemos esse contexto em 2 Reis, capítulo 4, quando a viúva estava com muita dívida e veio ali os seus devedores para buscar o seu filho para pagar essas dívidas. E aí o profeta Eliseu, ele perguntou o que ela tinha dentro de casa, ela falou que tinha azeite, mandou pegar as botijas dela e das vizinhas, da vizinhança, multiplicou esse azeite, ela deu para ela vender o azeite e pagar os seus credores. Nós vemos isso no mesmo caso da esposa de Oséias. E nós também vemos esse mesmo caso a igreja nos dias de hoje. Quando ela se perde na moralidade, ela se perde nos seus princípios, ela fica refém desse pecado. Refém. Vamos dar alguns exemplos. Há pessoas que entram na droga, entram na cachaça, entram na bebida. Ela fica o quê? Refém disso. Ela gera dívida. Ela se perde. A pessoa que ela fala mal da vida dos outros, que ela fofoca, que só reclama, ela fica refém dessa murmuração, ela fica refém dessa situação. E a vida dela é nesse contexto, e ela não sai nunca disso. Quando a pessoa entra nos costumes desse mundo, dessa terra, quando ela entra no costume de piercing, tudo que a moda vai lançando, e ela vai se buscando isso, ok? E aí ela fica num ciclo vicioso.
É só Cristo para ir lá e resgatar, tirar ela desse vício, tirar ela dessa situação de opressão. E nós vemos que a pessoa se perde quando ela perde o seu protetor, ela perde o seu porto seguro. Nós vemos que a mulher de José se perdeu porque perdeu o seu porto seguro. E muitas vezes, para nós se perdermos, irmão, é só perder o nosso porto seguro. Quem que é o nosso porto seguro? É Cristo. É firmar na rocha, nele. E o Senhor coloca algumas figuras que exemplificam esse porto seguro. O nosso pai, a nossa mãe, o nosso emprego, o nosso chefe, as nossas autoridades. Quando voltamos as costas para essas pessoas que o Senhor nos estabelece como colunas para a organização, para a nossa referência, nós se perdemos nessa caminhada dessa vida. E agora voltando para o texto, já no versículo 5, porque a sua mãe se prostituiu. Aquela que concebeu agiu de forma vergonhosa. Ela diz: seguirei meus amantes, que me dão pão e água, lã e linho, óleo e bebidas. E aí já no versículo 7, o Senhor já começa a despertar isso, tanto como exemplo a mulher de Osés, como com o povo. Fala assim: ela irá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará, mas não os achará. Então dirá: voltarei ao meu povo primeiro, marido, porque eu estava melhor do que agora. No 8, ela não reconhece que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho, o azeite, e lhe multiplicarei a prata e o ouro, que eles usaram em favor de Baal. Portanto, tornarei a tirar o meu trigo do seu tempo, e o meu vinho no seu tempo determinado. Arrancarei dela a minha lã e o meu linho, com os quais cobrirá a nudez. No 10, e agora vou expor a sua vergonha na presença dos seus amantes, e ninguém o livrará da minha mão. 11, acabarei também com toda a sua alegria, suas festas, suas luas novas, os seus sábados, e todas as suas assembleias solenes. Mostra aqui que o povo estava se perdendo. E para resgatar esse povo novamente, o Senhor teve que tratar na ferida. O Senhor teve que espremer toda a incredulidade, toda a maldade, toda a imoralidade, para resgatar e para aquele povo dar valor em quem ele deveria dar valor. E nós vemos isso, a mulher de Osé, a mesma coisa. Ela o traiu, ela virou uma prostituta e ela se perdeu. Mas Osés foi lá e teve misericórdia. E a gente vê essa didática maravilhosa que o Senhor faz entre a mulher de Osés e o seu povo. E podemos pensar, o povo não tem se prostituído hoje, não tem trocado Deus por outros prazeres, por outras coisas. Nós não estamos dando mais atenção que muitas vezes para a televisão ou para algo que você sabe no seu coração o que você tem trocado, Senhor, e onde você tem se prostituído, onde você tem adulterado, trocado os princípios do Senhor por algo tão relativo dessa terra. E aí é algo para nós se pensarmos. Nós já vemos nessa passagem, que é o contexto que eu falei no versículo 4, no capítulo 4, e agora eu estou falando dos versículos do capítulo 2, algo mais pessoal, onde eu e você podemos avaliar. Então quero que você aí esteja pensando e refletindo onde que você está trocando o Senhor, onde que seus pensamentos têm ido além da meditação na palavra do Senhor, confiar na sua palavra. Ok? Então a gente fica aí com essa segunda parte. E na terceira parte a gente vai continuar aí agora falando já na forma didática que o Senhor está trabalhando com os filhos de Oséias. Ok? Fica com Deus.